Olá, Pastor Marcos por aqui, trazendo mais um vídeo no canal para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. No vídeo de hoje, estaremos concluindo a nossa introdução a esse ensino. Estamos fazendo uma visão panorâmica sobre o Sermão do Monte, olhando para o seu pano de fundo e considerando o seu contexto histórico, bíblico, político e religioso, para que possamos ter um entendimento mais profundo no nosso estudo sobre esse sermão. Portanto, assim como já analisamos esse Sermão do Monte, considerando o seu contexto bíblico, político e religioso, nós vamos estar analisando esse sermão também, considerando o seu contexto geográfico. Qual era o contexto geográfico em que esse sermão foi apresentado por Cristo? É o que nós iremos descobrir nesse vídeo hoje. Mas antes de darmos continuidade ao nosso ensino de hoje, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal para estar sendo notificado sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Estamos com uma meta para atingir 1000 inscritos até o final desse ano e você pode fazer parte desse projeto se inscrevendo no canal e compartilhando o link para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas pelo ensino da Palavra de Deus. Quando olhamos para o início do capítulo 5 de Mateus, percebemos que o contexto geográfico em que esse sermão foi pronunciado por Cristo foi justamente no ambiente de um monte. Agora, o curioso é por que Jesus escolheu um monte para pronunciar o seu sermão. Ele poderia ter feito isso em qualquer outro lugar, mas Jesus escolhe um monte para pronunciar o seu sermão. Existe um motivo pelo qual ele fez isso e eu compartilho com você. Você conhece a história da nação de Israel. Tudo que os judeus têm de mais sagrado eles receberam em um monte. Por intermédio de Moisés, Deus havia entregado os seus 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai através de Moisés. E Moisés comunicou esses 10 mandamentos a todo o povo de Israel. Portanto, a nação de Israel já estava familiarizada com o monte e eles entendiam que tudo aquilo que eles haviam recebido de mais sagrado e de mais importante foi em um monte. Portanto, não é por acaso que Jesus escolhe um monte para pronunciar o seu sermão. Tudo que os judeus tinham de mais sagrado, as leis de Deus, eles haviam recebido em um monte. Portanto, quando Jesus sobe em um monte, naturalmente, ele estava despertando a curiosidade dos seus ouvintes para ouvir tudo aquilo que ele haveria de pronunciar acerca do reino de Deus. E observando para esse contexto geográfico em que o Sermão do Monte foi apresentado por Cristo, nós percebemos que, assim como Deus havia dado as suas leis para o seu povo por intermédio de Moisés em um monte, Jesus sobe no monte para trazer o sentido pleno dessas leis que foram dadas por Deus. Jesus agora sobe no monte para revelar os princípios eternos que sempre estiveram presentes nas leis que foram dadas por Deus. Jesus sobe no monte para trazer o sentido pleno para a lei que foi dada por Deus por intermédio de Moisés em um monte. Portanto, esse era o contexto geográfico do Sermão do Monte. Até aqui, nós olhamos para o pano de fundo do Sermão do Monte, considerando o seu contexto bíblico, geográfico, religioso e político. Vamos estar observando agora um outro aspecto do Sermão do Monte, que é justamente o pregador. Quem é o pregador desse sermão? Quem está pregando esse sermão aqui é o maior pregador de todos os tempos. E ele está pregando o maior sermão já pregado em toda a história da humanidade. Agora, qual a diferença desse pregador para os outros? A diferença é que o nome desse pregador se chama Emanuel. Isto significa dizer Deus conosco. Esse pregador é o Verbo vivo encarnado que desceu do céu. Esse pregador é Deus entre os homens. Esse pregador se chama Jesus. E esse Jesus
é Deus e Deus no mais pleno sentido da palavra. Portanto, quem está pregando esse sermão do monte é o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Quando olhamos para esse sermão do monte, nós vamos perceber que todo esse sermão está refletindo o caráter santo de Jesus. Portanto, aqui nós percebemos uma grande verdade que está sendo transmitida através da personalidade de Cristo. Se você quiser saber um pouco melhor como é a conduta, o caráter, a personalidade do nosso Senhor Jesus, basta você olhar para esse sermão para que você tenha uma total compreensão sobre o caráter santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque o Sermão do Monte é uma verdade transmitida através da personalidade. Até mesmo os ouvintes do Sermão do Monte compreenderam isso. Porque no capítulo 7 de Mateus, verso 28 e 29, quando Jesus está fechando o seu pronunciamento sobre esse sermão do monte, as multidões estavam maravilhadas, admiradas com a doutrina de Cristo, porque eles diziam que Cristo ensinava como quem tem autoridade. Ou seja, as multidões estavam comparando o ensinamento de Cristo com o ensinamento dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus ensinavam, pregavam sem autoridade, sem respaldo, sem vida, sem essência, transmitindo um caráter frio e seco. Mas quando Jesus está concluindo o seu Sermão do Monte, as multidões ficam maravilhadas e eles reconhecem que Jesus está pregando como alguém que tem autoridade e personalidade. Por isso esse Sermão do Monte é a verdade transmitida através da personalidade de Cristo. Acabamos de observar então a natureza do pregador. A natureza do pregador é divina, porque Jesus é Deus. E observando a sua natureza, nós percebemos o seu caráter santo, a sua conduta, a sua personalidade, porque ele pregava como alguém que tem autoridade, transmitindo personalidade. Vamos estar observando agora um pouco sobre o estilo desse pregador. Quando olhamos para o início do capítulo 5 de Mateus, no versículo 1, nós percebemos que Jesus, ao subir no monte, ele se assenta antes de ensinar. Ou seja, quando olhamos para o estilo desse pregador, nós vamos perceber que Jesus ensinou o seu sermão assentado. Por que Jesus fez isso? Porque ele ensinou assentado. Na época de Cristo, se algum mestre, se algum rabino ensinasse de pé nas praças ou nas sinagogas ou em alguma casa, significava dizer que tal ensinamento não precisaria ser levado como um decreto, porque seria um ensinamento informal. Agora, quando um mestre da lei, um rabino, se assentava antes de ensinar, isso tinha um outro significado, porque o seu ensinamento deixava de ser um ensinamento informal e agora passava a ser um ensinamento formal, um ensinamento que tinha uma autoridade, um peso de autoridade rabínica. Portanto, aquele ensinamento precisaria ser levado até mesmo como um decreto. Portanto, quando olhamos para o início do capítulo 5 de Mateus, no versículo 1, quando Jesus sobe no monte e se assenta antes de ensinar, isto significa dizer que o seu ensinamento tem um peso, tem uma autoridade de quem ensina, porque são palavras infalíveis do reino de Deus. Portanto, quando olhamos para o estilo do pregador, nós percebemos que nada aqui é por acaso. Esse sermão está escrito na íntegra no Evangelho de Mateus, o evangelho mais judaico dos 4 evangelhos, e os judeus conseguem compreender esse tipo de linguagem. Eles entendem o porquê de subir no monte, o porquê de se assentar antes de ensinar. Portanto, quando Jesus se assenta para ensinar esse sermão, ele está querendo dizer que tudo o que ele está transmitindo tem um peso, tem uma autoridade do reino dos céus.
É por isso que no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, verso 29, quando Jesus está concluindo o seu ensinamento, toda a multidão está admirando a autoridade de Jesus. Todos se perguntando, quem é esse? Com que autoridade ele ensina? Se assenta, logo são palavras importantes de Deus para a nossa vida, porque Jesus transmitia a autoridade no seu ensino. Jesus foi o único pregador que não negligenciou nenhuma vírgula de tudo aquilo que ele estava pronunciando. Jesus foi o único pregador que não acrescentou nenhum tio em tudo aquilo que ele estava proclamando, porque Jesus é o pregador perfeito. Ele não admite exageros, ele não negligencia nenhuma das suas palavras, porque Jesus é o próprio Deus. Essa foi a nossa introdução ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Eu espero que você me acompanhe nas próximas aulas para você continuar sendo abençoado e enriquecido pelo ensino da palavra de Deus. Mas não saia desse vídeo sem antes deixar a sua curtida, deixe também um comentário aqui abaixo para estar ajudando o nosso canal, compartilhe o link desse canal para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas. Se caso ainda você não é inscrito, se inscreva para sempre estar recebendo vídeo novo. Vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando nos nossos próximos encontros.